muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta live hoje aqui do Planejando com a Dani. E hoje o tema deste nosso episódio é um tema que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar aqui como que você consegue dobrar o faturamento aí do seu negócio sem investir nenhum centavo a mais, mesmo que tu esteja iniciando na internet, do zero, ou não entenda nada de marketing digital. Mas esse é o grande benefício de todo esse conhecimento, porque eu vou falar especificadamente de uma chavezinha que faz isso acontecer. Por isso, hoje a gente vai falar do perfil comportamental que eu vou dizer para vocês que é o ideal. Será que existe isso, Dani? Será que tem um perfil comportamental que é o ideal? Um perfil comportamental que me ajuda a ser ou a ter mais resultado nas minhas vendas? Eu vou dizer para vocês que sim, que tem, e você hoje vai entender mais sobre isso. Por quê? O que é um perfil comportamental? Vamos analisar aqui comigo primeiro, né, o que é. Perfil comportamental nada mais é do que como que a pessoa age ou reage a determinadas circunstâncias, né? E as pessoas confundem muito o perfil comportamental, muitas vezes, com a personalidade da pessoa, né? Ah, mas ela tem uma personalidade forte. Então, por ter uma personalidade forte, é uma pessoa boa para vendas. Será que por ter uma personalidade forte, esse requisito seria uma pessoa boa para vendas? Ah, não, mas é uma pessoa que ela é calma, tranquila, então ela é boa para trabalhar com o cliente. Nem sempre é exatamente assim como se imagina. Por quê? Porque o perfil comportamental, ele é uma soma de diversas características que vão facilitar a pessoa a atender certos requisitos na própria vida dela. Vou exemplificar aqui para vocês, né? Imagina o seguinte, que eu preciso de alguém que tenha um foco muito grande, que consiga daqui um pouco se concentrar rapidamente para trabalhar na minha empresa, para cuidar daqui um pouco ali das finanças, certo? E eu pego e seleciono uma pessoa, chamo uma pessoa que ela é muito extrovertida, conversa bastante, é tão bacana de estar com aquela pessoa, eu me sinto bem quando eu estou com ela. Então ela conversa, né, dá risada, conta uma piada, nossa, que legal. E eu tenho uma outra que ela é mais tranquila, mais zen, fala mais baixo um pouquinho, parece ter mais cautela ali naquilo que está fazendo. Só que eu me identifiquei mais com aquela que é mais tagarela. E isso é normal, porque as pessoas confundem muito o perfil comportamental ideal com o que elas são. E a gente tende a ser muito atraído por pessoas que são iguais ou semelhantes a nós. Então, quem é muito igual ou semelhante a nós, o que acontece? A gente quer muito próximo. Mas quando você tem um negócio, isso tudo muda muito de figura. Por quê? Porque você não pode colocar aquela pessoa daqui um pouco super extrovertida, tagarela ali, bem bacana, para cuidar do teu caixa, das tuas finanças. Vai dar problema. E essa confusão daquilo que eu gosto, que eu sou atraída, com aquilo que efetivamente eu necessito na minha empresa, faz com que a gente faça muitas vezes contratação errada das pessoas para cada função, para cada cargo, né? E também faz com que muitas vezes essa contratação errada nos gere prejuízos. Não só prejuízos financeiros, mas também aquele prejuízo que você tem emocional, né? Que muita gente esquece de colocar na balança, que basicamente é o quê? Quando tu tem uma expectativa de que agora tu resolveu aquela tua necessidade, agora aquela pessoa que tá ali, legal, vai trabalhar, vai ser legal, você vai, né, conversar, vai ter alguém para conviver.
só que tu tá contratando um amigo. Já parou pra pensar nisso? Tá contratando um amigo, né? E não uma pessoa para estar contigo. Bom, quais são os tipos de perfil comportamental que existem? Eu trouxe para vocês aqui, hoje, né, nessa live bacana aqui, e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre de onde que surgiu tudo isso e como que você vai se identificar. E já vou avisar o seguinte, ó, quem quiser receber um teste gratuito para fazer o seu próprio teste aqui individual de perfil comportamental, é só mandar um direct para mim, certo? Ou no YouTube, onde essa live está sendo transmitida, no Facebook, no LinkedIn, ou aqui no Instagram. Manda um direct para mim que eu mando para você o teste gratuito para você saber hoje qual é o teu perfil. E não só saber, mas receber um relatório completinho com todas as informações no teu e-mail, porque é assim que funciona, gente. Aqui, né, você manda para mim no direct, Dani, eu quero teste de perfil comportamental, eu vou mandar para você, você faz gratuito, né, sem compromisso nenhum, para você já se identificar nisso que eu estou trazendo hoje aqui, tá bem? Vamos lá. Talvez tu já tenha ouvido falar na Mulher Maravilha. Já ouviu falar na Mulher Maravilha? Olha, é do meu tempo, né? Eu era criança, mas eu sei que hoje em dia já até evoluiu a Mulher Maravilha. Mas tem uma coisa que a Mulher Maravilha tem e que caracteriza muito a sua criação, né? É uma curiosidade, inclusive. A Mulher Maravilha, quando ela foi criada para ser a defensora da verdade suprema. Então, olha só que legal. Como que isso funciona? Sabe aquele laço, aquele chicote que a Mulher Maravilha tem? Né? Ele foi criado lá pela Elizabeth Marston, né? Com a Holly Byrne, que foram as fundadoras da obra de Marston, que é quem criou toda essa analogia junto com outros estudiosos aí do perfil comportamental. E o que, que elas fizeram? Elas criaram o laço mágico, que chamam de laço da verdade. Né? A Mulher Maravilha tem o laço mágico com o laço da verdade. Esse estudo todo que foi criado, que surge aí, né, muito com a analogia da Mulher Maravilha, ele vem sendo evoluído e em 1928, para vocês terem uma ideia, em 28, a Elizabeth Marston, ela publicou um livro chamado Emotions of Normal People, né? Onde ali ela traz os fundamentos que baseiam cientificamente tudo isso que a gente vai falar hoje aqui. São fundamentos que criam esta figura dos perfis comportamentais das pessoas, que distinguem muito as pessoas, né? A pessoa mais extrovertida, a pessoa mais cautelosa, a pessoa, assim, aquela que é mais amigona, mais equipe, né? Aquela que é mais calma. Então, eles começam a criar pequenas características que vão distinguir as pessoas. E o legal de tudo isso, gente, não é só distinguir a pessoa, mas é te dar subsídio para você, primeiro, se autoavaliar, segundo, olhar o seguinte, ó, olhar para a tua frente e para o teu retrovisor, por que será que às vezes eu não consigo fazer algumas coisas que eu tenho desejo de fazer na minha vida? Por que será que muitas vezes eu me travo em determinadas situações? E como resolver isso? Isso é científico. A gente nasce com algumas características, sim, e ela explica isso também nesse livro, né? Quando começou os fundamentos aí das emoções das pessoas, mas nós também desenvolvemos outras características ao decorrer da nossa vida. E elas vão sendo desenvolvidas de diversas formas. Umas formas pelo meio em que a gente convive, outras formas também pelas pessoas que a gente convive e as experiências que a gente vai tendo, ou do meio ambiente, né, que é o meio que a gente nos circula, nossa casa, nosso bairro, nossa escola, ou então, né, pelas pessoas mesmo de dentro de casa, pai, mãe, tio, primos. Então, assim, nós vamos agrupando muitas características que vão somando ao nosso perfil comportamental e vão formando quem somos. Então, nós nascemos de um jeito, vamos sendo formados de outro. Agora, isso quer dizer que
Daqui um pouco eu tenho dificuldade em aparecer na internet, em gravar vídeo, sou muito tímido. Será que eu vou passar o resto da vida assim? Será que não tem uma forma de resolver? Tem uma forma de resolver, que é você primeiro identificar a sua dificuldade, sempre, né, o diagnóstico, e em segundo, identificar o porquê que ela acontece e qual característica que está te faltando, né? Qual característica que vai te faltar? Então, por isso que eu falei, quem quiser, né, vou repetir, receber o perfil comportamental, manda um direct para mim que eu te mando o link para te fazer um testezinho gratuito lá e saber como que tá hoje as tuas características. Que características são essas, né? Segundo o Marston, que é a Elizabeth Marston, eu achava que era um homem, gente, até eu estudar isso muito a fundo, comecei a estudar sobre isso em 2017, né? Vou dizer que para mim foi um marco na minha vida, foi como se eu me conhecesse antes, a Dani antes e a Dani depois, né? Por quê? Porque eu consegui ver os meus gaps. O que é o gap, né? É os meus pontos fracos. E a partir dali eu comecei a trabalhar muitas coisas na minha vida, né? Que me trouxeram até aqui. Agora, para me levar adiante, eu vou sempre melhorando. E essa aqui é a magia de você se conhecer cada vez mais. Aqui, ó, existe os dominantes, né? As pessoas que são dominantes, isso também a gente chama de D, né? O perfil dominante, o perfil D. Depois existem também os influentes, e eu vou falar sobre todos eles, né? O influente, que a gente chama isso de perfil I, os estáveis, que é a pessoa que ela tem uma certa estabilidade, a gente chama isso de perfil S, e o cauteloso, que a gente chama esse de perfil C. Isso tudo forma uma sigla, que talvez até tu já tenha ouvido falar, que é a sigla DISC, né? Que é uma sigla que foi formada e universalizada. O que significa isso? Que o que eu estou falando para vocês aqui é de conhecimento mundial, né? É algo que é reconhecido cientificamente. Então, gente, o que acontece? Esse modelo que Marston criou, ele não é algo para a gente, por exemplo, colocar agora um rótulo aqui, né? Eu sou o D, eu sou o I, eu sou. Não é nada disso. Calma, certo? Ele, inclusive, é algo que todos nós temos todas as características. Todos nós temos o conjunto completo do DISC. Só que o que vai acontecer? Alguns vão ter uma letra a mais, ou seja, um conjunto de características a mais, outros vão ter um conjunto de características a menos de cada letra. E este grupo é que vai formar a nossa personalidade. Para positivo, para aquilo que a gente, né, consegue fazer e quer fazer na nossa vida, e para negativo também. Porque são coisas que a gente não tem, que nos faltam, e por nos faltar na nossa receitinha ali do bolo, né? No nosso ser, nos deixam muitas vezes sem algumas áreas da nossa vida evoluir. Por exemplo, quando lá chega meus alunos lá no Mental Vendas e eles começam a ter as mentorias, começam a ter as aulas, eles identificam que muitos deles têm vergonha de vender. Então eles chegam assim, Dani, eu não sei vender. E não é porque ele não sabe ou ela não sabe muitas vezes, é porque falta algumas coisinhas ali para desenvolver. E essas coisinhas que fazem parte do DISC, sendo desenvolvidas no decorrer do Mental Vendas, que trabalha essa parte da mentalidade, é incrível a transformação que a pessoa passa. Ela chega tímida, sem conseguir gravar um vídeo, fazer um stories. E ela sai fazendo uma live, ela sai fazendo postagem. Por quê? Porque às vezes faltava, gente, 1%. Faltava alguma coisinha, alguma travinha que tinha lá e que não estava bem resolvida, né? Para vocês terem uma ideia, olha só, Alan Katz, né, é um outro autor que também tratava sobre os principais estilos comportamentais, certo? Mas ele trazia que essa combinação de fatores é que ia definir o nosso estilo de comportamento geral. Desde lá, os primeiros estudos de Marston, né, que eles foram criados, eles já mensuravam essas qualidades. Então, esses autores, eles vão se misturando. E é importante que você saiba que esses estudos iniciaram muito, né, cedo, para você poder
inclusive saber de onde veio isso e quando você fizer o seu teste, você identificar que isso não é uma coisa que surgiu ontem, da modernidade ou da internet. Não, isso é bem são interpretações, né, que foram sendo trabalhadas a partir de características e valores, e não de suposições. Isso é muito interessante, né? Quando logo que eu conheci, eu fiquei com um pouco de receio. Eu disse, meu Deus, já é esses negócios aí, né, que vai saber se você... vai começar a botar minhoca na minha mente. Não tem nada a ver, né? Porque não era suposição. Eu gosto de estudar e ver aonde que veio a base daquilo ali que eu estou fazendo. Né? Por quê? Porque a gente sabe que nesse mundo hoje em dia tem de tudo, né? Tem algumas outras pessoas, gente, que depois, né? John Geyer, que também é psicólogo, ele aprofundou muito mais esse estudo também aí do DISC, né? Trabalhou junto com Marston. Então, assim, por 40 anos, não é uma coisa que foi ontem, e eles criaram, né, o sistema de perfil pessoal DISC, que foi todinho baseado nas teorias e estudos de Marston. E aí eles trouxeram várias pesquisas e foram trabalhando com Geyer para trazer credibilidade a essa teoria. Por quê? Porque é importante que ela tenha credibilidade, que tenha sido testada, que tenha sido avaliada e que realmente seja efetiva, para que as pessoas possam ter uma base efetiva e seguir essa base, né? E aí eu vou falar para vocês o seguinte, ó. Alan Kutz, em 2002, olha só, de 28 até 2002, né, em todos os estudos, em todos os experimentos, ele trouxe um livro que é o Getting Everything You Can Out of Behaviors, que afirma que a sigla DISC refere-se a 4 elementos fundamentais, onde o D, de dominância, ele é uma pessoa que ela lida com os problemas e desafios. Dani, eu sou assim, lido muito bem com problema, com desafio, tiro tudo de letra. Beleza. Talvez você tenha essa tendência de ser, né, mais dominante. O I é aquela pessoa que, gente, você deve conhecer, né? Talvez até tenha no teu raio de convívio, né? É uma pessoa que ela lida muito bem com outras pessoas. É aquela pessoa extrovertida, tagarela, conversa com todo mundo, influencia muitos outros, né? Tem um poder de persuasão muito grande. Então é quase como aquele líder, né? Aquela líder do grupinho que tá sempre levando todo mundo aqui, levando ali o chazinho das comadres. É o rapaz que tá sempre arrumando festinha, que tá sempre, né, conversando, tem muitos amigos. Conhece alguém assim? O D já é aquele mais taxativo. É assim, vamos por esse lugar. É aquele líder empresarial mais seco, mais frio. O I já é aquela pessoa da influência, aquela que no teu financeiro não ia dar muito certo. Para te ter uma ideia, né? O cauteloso, ou seja, o S, né, é aquela pessoa que ela lida muito bem com regras. Regras, procedimentos, determinados muitas vezes por outras pessoas. É aquela pessoa que geralmente, gente, mexe com contabilidade. É uma pessoa que ela tem muita facilidade de fazer planilha, de fazer relatórios, de fazer contratos. Ela tem muita possibilidades, né, de organizar fluxos, de organização. E o S estável é uma pessoa que lida com mudanças e dita o ritmo. Sabe aquela pessoa que monta equipe, que monta grupo, monta equipe com muita facilidade? É o S, né? Então ela monta equipe, é uma pessoa que, olha, se você tiver no teu grupo de trabalho, tu não vai ter conflito. Por quê? Porque ela apazigua todos os conflitos. Ela vai lá, trabalha com todo mundo, deixa as pessoas mais tranquilas, mais calmas. É quase como uma mãezona, sabe? É uma mãezona. O que acontece, né? Segundo Kutz, esses 4 estilos, eles vão completar um ao outro e vão formar o teu estilo para que você seja uma pessoa cada vez melhor. Quando eu fiz o meu primeiro teste, o DISC, né?
eu vou trocar uma ideia com vocês aqui, né? E depois você pode deixar nos comentários também se você fez o teu teste lá, depois qual que é teu perfil. Quando eu fiz o primeiro, gente, ele deu assim, tipo, 80% D. Quando eu olhei aquilo, eu disse, gente, eu acho que eu virei uma general, né? Por quê? Porque eu me via assim, uma pessoa eu estava muito fria naquele momento, muito fria, resultado, calculista, né? Trabalhava muito, vou dizer para vocês, não cuidava muito da família, isso é verdade, não cuidava de mim, nem pensar. Relações com outras pessoas era zero. Trabalho em equipe, nem existia. E isso é tão interessante porque quando eu fiz aquilo me deu um choque, porque foi como colocar um espelho muito grande na minha frente. Eu já me sentia assim, mas não conseguia ver o porquê que eu estava assim e como mudar esse cenário. Olha que louco, né? Como que eu podia mudar isso? E aí, o que aconteceu? Quando eu entendi que existiam características que me faltavam para completar o meu bolo ali e coisas que estavam demais em uma área, eu comecei a trabalhar em mim coisas que eu precisava para melhorar minha vida. Porque eu precisava desenvolver o meu S, a minha estabilidade, né? Eu precisava me relacionar melhor com as pessoas com quem eu convivo, até mesmo dentro de casa. Eu precisava desenvolver muito mais a minha cautela, vamos dizer assim, né? Cuidar mais da minha organização, não organização física, mas organização, entenda o seguinte, a organização desde você fazer um exercício, desde você se priorizar, né? E também precisava trabalhar muito mais a minha influência. Por quê? Porque quando você tem a tua influência desenvolvida, você diminui o teu esforço. No teu resultado acontece com muito mais facilidade. Por quê? Pessoas são relacionamento, né? E o que seria cada perfil desses com os seus medos, suas forças, suas características? Eu não sei se você sabe, mas provavelmente sim. Todas as pessoas têm medos, têm necessidades, têm forças, têm características, né? E o Alan Katz, que é esse autor aqui, né, que eu estou trazendo para vocês hoje, ele descreveu muito bem as características de cada um dos perfis e trouxe o que fazia muitas vezes uma pessoa se identificar com cada um deles. Eu vou falar para vocês alguns aqui para que você se identifique, tá bem? Vamos lá. Ele trouxe que um perfil de dominância, né, um alto D, por exemplo, ele pode ser de grande valor para a tua equipe. Claro, né, gente? É uma pessoa focadíssima em resultado. É uma pessoa que, num curso que eu fiz de especialização, inclusive nesse tema, eles chamavam o D de trator. Eu disse, gente. E aí eu fiz o meu teste e eu era Dzona. Eu imagino locomotiva, né? O alto D, ele tende a ser o quê? Aquele líder natural. Por quê? Porque ele é focado em resultado. Então ele vai dar as coordenadas, vai dar a direção certinho, ó. É isso, é isso, é isso, vamos lá e vamos lá. E ao resultado em primeiro lugar e vamos puxando as pessoas, né? Toma a iniciativa das atividades, dedica-se muitas horas para fazer isso acontecer, é motivado pela necessidade e por resultados, né, e desafios contínuos. Então, veja, aquele tratorzão, é aquela pessoa que quando tu coloca na tua equipe de trabalho e tu dá uma meta para ela vai atingir. Vai atingir. Por quê? Porque ela vai buscar as melhores formas de fazer aquilo dali acontecer. Certo? Inclusive com as pessoas que estiverem trabalhando junto ou até mesmo buscando sozinho, mas vai trazer o resultado para você. Qual que é a chave, né, da comunicação com este perfil? Primeira coisa que você observa numa pessoa quando tem esse perfil mais dominante é o tom de voz. É um tom forte, claro, confiante, fala rápido e muito pouco emotivo, muitas vezes, né? O volume do que a pessoa fala é mais enérgico, é mais alto. Então, aquela pessoa chega já imponente no ambiente.
Ela tem uma comunicação corporal assim mais distante, aperta a mão bem firme, olha no teu olho, faz muito pouca gesticulação, assim como eu estou fazendo agora aqui, né? E geralmente, quando ela vai se comunicar contigo, ela dá aquela leve inclinada de poder para frente, assim, para se comunicar, né? Tem algumas palavras que são muito propícias desse perfil, que são, né, vencer, liderar, resultado, agora, novo, desafio. Então, isso está muito no vocabulário do perfil D, né? E palavras que não funcionam. Se você traz assim, mas na minha opinião, ela vai te perguntar, na tua opinião, o quê? Né? Por quê? Porque se você trouxer isso na minha opinião, sem uma base de onde você tirou aquilo ali, ela já vai dizer que aquilo ali, aquela informação não serve para nada, né? Ou algumas características, né? Que esse perfil tem, ela é uma pessoa assim que ela tende a ter um receio de que os outros se aproveitem dela, né? Ou dele. Então, assim, ela fica sempre com aquela pulguinha aqui, ó. Sabe aquela pulguinha aqui? Vai se aproveitar de mim. Não sei não, não sei não, né? Quando você vai se comunicar com uma pessoa assim, literalmente ela espera que você chegue reto, direto no ponto e com sinceridade, com franqueza, né? Tem algumas palavras muito importantes que é ambicioso, forte, decisivo, direto, independente, desafiante. E é uma coisa que você tem que evitar muito, é aquela coisa assim, ó. Bate papo, fala e não vai direto ao ponto. Faz a pessoa perder tempo, né? Então, isso afasta muito o D das tuas relações. Tem algumas coisas que mostram que essa pessoa é muito forte, que é porque ela é uma pessoa muito decisiva, tem iniciativa, é enérgico, assertivo, né? Autoconfiante, competitivo, muito orientado para metas, independente e busca e aceita mudanças, porque é uma pessoa que ela tem no foco dela o desejo de vencer. É isso que está lá no foco, no alvo dessa pessoa, né? É uma pessoa, gente, efetiva. Sim, é uma pessoa muito efetiva. O que ela necessita, né? Identificar-se com a equipe de trabalho. Por ser uma pessoa muito focada no resultado, quando você coloca para dentro da tua empresa para trabalhar, muito focada no resultado, ela muitas vezes tem esta dificuldade de se identificar com a equipe, certo? E ser consistente, né, dos limites e regras e condutas daquilo que ela vai estar fazendo. Por quê? Porque como ela é muito foco no resultado, é uma pessoa que ela é muito trator, como eu disse antes, né? E tende a ter dificuldade de relaxar. Então tá sempre em alerta, tá sempre ligada, assim, tá sempre focada, né? E com isso, né, muitas vezes não tem uma sensibilidade às necessidades dos demais, né? Por quê? Porque tem o alvo ali para atingir, certo? Complementa-se com pessoas, o D complementa-se com pessoas que calculam o risco, que sejam cautelosas, ou seja, né, com o C, o D e o C se combinam muito bem, que estruturem um ambiente possível, investiguem fatos, não fiquem falando de achismo, como se eu chegasse aqui hoje e falasse para vocês, eu acho que existe um perfil assim. Não, eu não acho, ó, tá aqui o fato, tá aqui a pesquisa, tá aqui, né, de onde sai essa base. Pessoas que deliberem antes de decidir, reconheçam as necessidades dos outros, então essas pessoas vão complementar com o D. Veja, é como se a fraqueza, aquilo que necessita, complementasse com aquela pessoa, né? Possíveis condutas, né, quando ele está sob estresse. Agressivo, egocêntrico, egoísta. Então, assim, tem algumas coisas que podem acontecer, né? Preferem ambientes onde se tem uma relação de poder e autoridade e possam expressar-se para ser muito reconhecidos. O D almeja muito isso, né? E obtenha respostas diretas daquilo que está buscando. Não tem muita tendência, né, a trabalho rotineiro e existem, né, sem oportunidades assim de crescimento muitas vezes, né? Gosta muito de ambientes onde não tenha muito controle, ou seja, tem que ser um ambiente com pouco controle e supervisão direta para que exista oportunidades individuais, certo?
O que para a gente fechar o D aqui? O que ele busca, né? Resultados rápidos, desafios, ser competitivo, tomar decisões rapidamente, questionar o porquê que tem que ser assim e não desta forma, liderar com problemas, é uma pessoa que resolve problema, né? Soluciona problemas, tem um estilo direto de comunicação, inovação e é muito persistente. Bom, se você gostou até aqui, nas nossas próximas lives eu vou trazer para vocês também o poder da influência, vou trazer a estabilidade e a cautela. Então, se você quer receber daqui um pouco o seu teste, manda um direct para mim, que eu mando para você o link do teste. Você faz gratuitamente e já começa a se identificar. Para que isso tudo serve, Dani? Quando eu me conheço, eu consigo vender mais, eu consigo ter muito mais resultado aí no meu negócio. E essa é a essência de tudo. Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau.